Enquanto as crianças estão saindo, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Eu vou usar a nova versão transformadora, mas você pode seguir aí a versão que você tem. Tem pequenas palavras que são diferentes, e vamos falar um pouquinho sobre elas hoje. Mas é um texto que a gente conhece bem. Eu acredito que um conceito em si não é um novo, mas o desafio sempre permanece, né? Na história da igreja para nossas vidas. Atos capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47. A Bíblia diz assim: Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Querido Deus, obrigado a Deus por podermos estar aqui reunidos nesse momento como resultado da fidelidade de homens e mulheres na história que mantiveram de modo vivo, prático, real, o ensinamento a Deus desde o começo da igreja que nós vemos aqui nesse relato, e nós podemos desfrutar, ó Deus, desse testemunho desses irmãos da história, mas hoje nós somos responsáveis, ó Deus, para fazer com que o seu evangelho seja conhecido. Nós somos aqueles que devemos viver esses versículos de um modo real em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias, em nossa igreja. Abençoa nesse tempo que estamos aqui, para sermos verdadeiramente desafiados por essa simplicidade de fé, simplicidade da igreja que estava ali primitiva, dando os seus primeiros passos, mas foram os passos tão importantes de tudo aquilo que o Senhor estava realizando e que o Senhor ainda realiza na história e tenho certeza também vai realizar através de nós. Te pedimos, ó Deus, por esse tempo juntos aqui, nos dá entendimento da sua vontade, da sua palavra. Eu peço ao Senhor agradecido, desejar em nome de Jesus. Amém. O pastor Paulo está tendo alguns dias de folga, vai ter essa semana outro. Esse final de semana ele deu uma pequena viagem. Semana que ele vai estar voltando, tem uma consulta médica e depois vai para São Paulo ver o pai, visitar o pai, familiares, e aí voltando na outra semana. E então fica orando por eles, para que possa ser um bom tempo lá, pastor Dona Eunice, nesse tempo de viagem, também oportunidade de ver o pai, e quem sabe Deus pode abrir uma grande oportunidade para que o seu Sils, é o nome do pai do pastor, possa ouvir o evangelho, né? Quem sabe podemos ter notícias bem especiais sobre isso, né? Título do nosso tempo juntos aqui, olhando para esses versículos, que eu gostaria de trazer hoje à noite é: da igreja que somos para a igreja que devemos ser. Eu sempre quando falo a palavra igreja, eu não sei como é com você, mas eu penso, durante muitos anos, sempre penso templo, penso prédio. Vamos na igreja. Não sei, já aconteceu isso com você? Você pensa, vamos até a igreja, mas pensando na igreja como prédio, como um lugar. Mas o meu desejo é que a gente pudesse pensar, quando fala sobre igreja, o que nós ligássemos, e eu acredito que a gente está caminhando para isso cada vez mais, pensar em igreja e pensar no significado família. Quando falar igreja, você pensa já sinônimo de família, de encontrar o outro, encontrar aquele seu irmão, sua irmã, e uns aos outros. O livro de Atos, ele é muito importante, porque ele cria essa visão, e a gente começa vendo a igreja iniciando aqui, especialmente em Atos 2, com esse conceito. Você vê a maneira como eles estavam se encontrando, se reunindo. O livro de Atos, ele é tão fundamental que ele, quando você estiver lendo, se você ainda não leu o livro de Atos, eu gostaria muito de desafiar você a ler esse livro, a pegar ele não só devocionalmente, meditativamente, mas ler ele de capítulo do 1 até o final. Pega um dia e separa um tempo e lê tudo de uma vez só. Tenta ler como se fosse uma história,
para você pegar um pouco do panorama geral, não parando muito, não esperando muitas vezes, quando você vai lendo durante uma semana, duas, perde muito tempo e aí acaba não ligando uma história com outra, que você acaba esquecendo. Mas é um livro tão dinâmico, tão intenso, que um evento vai puxando o outro e vai acontecendo, porque ele está contando a história desse novo grupo que surge, que não tinha no Antigo Testamento. A Bíblia, o apóstolo Paulo vai chamar, que no Antigo Testamento, esse grupo novo, ele chama de mistério, é um mistério que estava escondido, ou seja, algo que não foi revelado, que você não encontra no Antigo Testamento e vai aparecer só no Novo. O livro de Atos ele é tão importante que se você tivesse os evangelhos que contam aquele, como eu falei outro dia, a declaração dos apóstolos, das testemunhas de que esse homem que está aqui é o Messias prometido, e agora nós temos a igreja chegando. Imagine se não tivesse o livro de Atos. Nós íamos terminar os evangelhos e pular direto para Romanos. E talvez você ia ter que algumas coisas construir. Mas espera aí, o que está acontecendo aqui? Esse grupo está se reunindo. O que é esse grupo? A gente tem algumas coisas que fala nos evangelhos da igreja. Mateus capítulo 16, versículos 18 a 20. Temos a grande comissão. Então a gente iria criar um pouco da história sem ter o livro de Atos. Mas ia ficar muitas janelas abertas, muitos espaços sem a gente poder saber como é que esse grupo chegou em todos esses lugares, porque você tem várias cartas, tem Éfeso, tem Filipos, tem Tessalônica, vários lugares onde você está chegando, Colossenses, Colossos, a cidade, Hierápolis, onde a carta é mandada. Como é que esses lugares estão lá? Depois vão chegar em Apocalipse 7 igrejas. Nós iríamos ficar sem essa ligação. Como é que chegou esse processo? Nós não teríamos aquele versículo tão importante do capítulo 1, versículo 8, que ele fala quando Jesus comissiona os seus discípulos para eles serem testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Porque o livro de Atos, ele é um desdobramento desse mandamento. Você começa a ver o evangelho chegando aqui em Jerusalém, capítulo 2, e ele vai se estendendo até Judéia, a Samaria, chegando para os primeiros judeus que não são judeus, são os mestiços, e aí até os gentios, que é os confins da terra, quando você tem lá Cornélio se convertendo, e tudo que vai acontecendo no livro de Atos, você vê como ele faz essa ponte de ligação entre os evangelhos e as cartas. E aí quando você lê Atos e chega em Romanos, tudo faz sentido, tudo faz bom senso, tudo tem uma ligação, e as outras cartas também, porque você sabe quem é Paulo, você sabe o que aconteceu com ele, como é que ele chegou para se tornar um dos discípulos e uma das testemunhas de Jesus, e os ensinamentos que ele vai dar. Você tem aquela referência de quem é essa pessoa que está dando ensinamentos e ministrando para nós. Agora, com essa pergunta toda, com tudo isso que eu disse, minha pergunta é: qual é a sua visão da igreja? Eu falei para você um pouco do que eu penso, e talvez os relatos que a gente tem aqui no livro de Atos que podem nos ajudar. Mas como é a sua visão sobre o que é a igreja? Quando fala igreja, o que você pensa? Estava vendo esses dias uma imagem e eu achei tão interessante para pensar. A igreja rodoviária. Já imaginou uma coisa assim? Igreja rodoviária. Aquele tipo de igreja que tem tantas pessoas chegando e ninguém se conhece, talvez um ou outro que pode ter porventura um conhecimento, mas a grande maioria não sabe quem é. Fica um tempo ali, fica um pouco de tempo ali, e em seguida parte para um caminho diferente, vai para um destino desconhecido, vai seguir viagem para um outro lugar, para um outro destino. Será que a igreja ela corre risco de ser uma igreja rodoviária? Será que esse era um dos planos de Jesus quando ele fez a igreja? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, é muito interessante para você ver esse aspecto de família, e tem essa ideia de família, todos buscando se conhecer, se amar e apoiar-se mutuamente. A grande maioria das pessoas da igreja tipo rodoviária tem até tido uma experiência real com Deus, mas muito pouco tem avançado nessa experiência, fica uma limitação temporária, uma experiência do caminho do discipulado, de seguir Jesus muito pequena, ou até mesmo muito pouco de experimentar da fé,
de acordo com esse relato aqui de Atos 2, versículos 42 a 47, do modo como ela descreve, porque não dá tempo. Você está cheio de coisas, de compromissos, de responsabilidades, e um dia vai puxando outro dia vai puxando outro dia, e lembra, há pouco tempo atrás, estávamos em março do ano 2020, e estávamos entrando na pandemia. Estava vendo algumas séries esses dias, alguns capítulos de uma série, e é tão interessante porque são eventos que foram filmados no começo do ano passado. E é interessante ver a perspectiva das pessoas. Primeiro que ninguém está usando máscara. E eles estão fazendo as gravações, e eles têm um leilão para fazer, e está tudo sendo filmado, e aí o rapaz chega na empresa e fala, olha gente, foi cancelado o leilão porque tem esse Covid-19 chegando, e eu não sei o que a gente vai fazer. E eles têm que decidir se vão vender o carro que eles estão construindo agora, ou se vão esperar acabar essa situação para fazer o leilão. Então é tão interessante porque ninguém tem essa perspectiva de que ia demorar 1 ano e meio. Todo mundo está achando que vai demorar 1 mês, 2 meses. Aí chega um rapaz e fala, talvez a gente podia fazer uma coisa online. E todo mundo diz, que fazer coisa online? Que coisa insegura se reunir pelo computador, pela internet. E é tão interessante a gente olhar aquilo e ver, olha, como era o pensamento nosso antes. E como essa pandemia mudou o mundo. E isso já se passou, e já daqui a pouco vamos estar celebrando o Natal. E logo vai ser não 2021, mas 2022. Já parou para pensar sobre isso? Porque o mundo não para, as situações não param. E com isso, nesse estilo de correria, de vida, às vezes a gente parece que está vivendo uma igreja rodoviária, por causa da correria. Eu venho, mas eu tenho pouco tempo para ficar, porque eu tenho coisas para fazer, eu preciso ir para outro lugar. É só uma subestação no meio do caminho. É só uma parada durante a semana, porque a minha mente está correndo para outras coisas que eu preciso fazer. Mas esse não era o plano. Interessante que o André falou hoje de noite. A igreja ela não acaba quando acaba o culto. Ela continua, ela se espalha por toda a cidade, onde quer que nós estamos, e sendo igreja onde Deus nos coloca, para depois nos reunirmos aqui e compartilhar daquilo que Deus está fazendo através de mim, através de você, do desenvolvimento, das suas respostas, do seu cuidado, do seu usar a nossa vida onde Ele nos coloca. Isso é ser sal, isso é ser luz onde Deus nos coloca. E era isso que aconteceu aqui na igreja do livro de Atos. E é interessante essa maneira de relacionamento. Isso não está querendo dizer que porque nós somos uma família, a gente vai ser então isso só se refere a um problema, uma igreja grande, então uma igreja rodoviária, então uma igreja pequena, uma igreja família. Não é isso que eu estou querendo dizer. O próprio texto de Atos 2 indica que tinha um grupo grande de pessoas aqui. Você tem 3.000 pessoas. Pode imaginar, eu sempre penso, como é que Pedro batizou 3.000 pessoas? Acho que chegou uma hora que ele falava, desce todo mundo, levanta todo mundo. Porque não tem braço, né? Mesmo que fosse todos os apóstolos, pense, fazendo batismo, 3.000 pessoas se batizando num dia. Devia ser uma coisa que ninguém nem conseguia imaginar. Nem dava tempo de fazer reunião de equipe. E aí, o que nós vamos decidir? Tinha que meio que trocar uma ideia ali, Pedro com os apóstolos, e vamos fazer o que dá para fazer. Vamos ensinar aquilo que a gente sabe, e vamos viver a vida cristã. Nota a simplicidade da vida cristã da igreja. É algo muito simples. O que você tem para ler? Qual vai ser o seu devocional durante aquela semana? Talvez alguns trechos do Antigo Testamento. Ele lembra que eles eram judeus, então eles conheciam bem. Eles iam ter que relembrar os textos que falavam sobre o Messias, sobre o Salvador, mas são coisas tão simples, e nós temos tantos recursos para a gente poder viver a nossa vida cristã hoje. Então, o texto aqui mostra que eles se tornaram um grupo de integração. As pessoas vão aprendendo a viver a fé cristã. Eles vão aprendendo como é que exerce esse amor, como é que vive a santidade, como é que a gente pratica a justiça. E juntos eles vão se tornando divulgadores da fé cristã. Eles vão dando testemunho para outros do que é aquilo que eles estão vivendo. E hoje, como é que isso funciona? Quem que é responsável para fazer isso? Nós. Você é responsável, eu sou responsável pelo crescimento da igreja. É simples assim. É nosso trabalho.
Não dá, gente, para a gente terceirizar. É nossa responsabilidade, individualmente e ligados uns com os outros, de fazer isso, de cuidar uns dos outros e nos desafiarmos, nos estimularmos a crescer e ajudar outros a poder entender o Evangelho, conhecerem Cristo e serem salvos. Como é que eles fizeram isso? De que maneira eles fizeram isso? E aqui nesses versículos, do 42 a 47, o que Lucas está fazendo é dando um relato do dia a dia aqui da igreja, da família que eles tinham. Então a primeira coisa que eles fazem, você vê o alicerce dessa família. Olha o fundamento deles, está no versículo 42 e 43. A Bíblia diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Então a primeira coisa aqui que você vê, a família, ela estava alicerçada. Olha o fundamento onde eles estavam colocando o conhecimento deles, o entendimento deles, a prática deles. Aqui diz que todos se dedicavam de coração ao ensino. Eu gosto muito da maneira como a Nova Versão Transformadora coloca. Ele diz, todos eles estavam lá, dedicados de coração a esse ensino. A atualizada diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Algo que havia uma continuidade. E em que áreas eles faziam isso? Na comunhão, ou seja, nos relacionamentos deles. Pode imaginar como é que era o relacionamento antes? Lembra, eles são judeus. Eles se relacionam de que forma? Eles vão para o templo, e lá no templo tem todos os rituais, tem que cumprir todas as oferendas, e depois? O que será que acontecia? Tinha as festividades que eles se encontravam, mas eu acho que faltava alguma coisa a mais. Eles cumpriam os rituais, cumpriam as ordenanças, mas era aquilo ali. Agora não tinha mais que se preocupar com todos os sacrifícios e todas as ofertas e todos os animais e comprar um animal. Sabe aquela preocupação que a gente tem às vezes quando faz jantar na igreja, e jantar de almoço, de fim de ano, e você está preocupado com arroz, e se vai dar carne, se não vai faltar nada? Talvez em família, quando você faz jantar, se vai ter refrigerante suficiente para todo mundo. Eles não tinham que se preocupar com nada disso. O que eles precisavam agora era ter essa instrução. E pode imaginar agora os discípulos se dividindo 12. Nós temos 12, talvez tinha mais alguns, tem os 12 apóstolos, Jesus tinha mais uns 70, ali no capítulo 1 nós temos um bom grupo reunido no cenáculo. Talvez eles dividiam em grupos para poder ter ensino. Talvez tinha a mensagem principal, hoje o pregador é o apóstolo Pedro, pode imaginar que legal. E depois talvez ia ser Tiago, talvez ia ser André, mas aí tinha os outros ensinos que eles tinham para fazer. E eles estavam ali com o coração pronto para aprender, para se fundamentar. Também no partir do pão, isso mostra o quê? Celebrando a ceia, eles celebravam isso constantemente. Eles estavam o tempo todo lembrando daquele momento tão importante do que Cristo fez por eles, da salvação que Ele concedeu para eles. E eles não precisavam mais fazer com aquele peso das ordenanças da lei. Eles podiam fazer com a alegria que o Messias cumpriu, que o Salvador concedeu. Pode imaginar o espírito de alegria e de leveza que eles estavam tendo esses encontros? Não era um peso para se encontrar. A ansiedade era, e aí, quando é que nós vamos se encontrar? Será que dá para ficar mais um tempo juntos? Será que dá para ficar um pouco mais? E também nas orações. Que tempo precioso, porque antes, para você poder orar, não era assim. Você tinha todo um sistema para você chegar para o sacerdote, para ele chegar para Deus e poder interceder por você. Mas lembra que o que aconteceu com o véu quando Jesus Cristo foi crucificado? O véu lá do templo, aquele que fazia a separação do lugar santo com o santo lugar, o santo dos santos, o véu foi rasgado. Não tinha mais nenhum impedimento. Eu fico imaginando a primeira oração de cada um deles. Você lembra da sua primeira oração? Talvez quando a gente estava fazendo o discipulado, se a gente fez junto, e aí terminou o primeiro estudo, eu falei, vamos fazer uma oração? Então você vai fazer a oração, vai agradecer por uma coisa só. Eu acho esse momento tão especial, porque é aquela oração que é a oração daquela pessoa que
quase nunca falou com Deus. Então ela diz, Pai. Ela nem fala Pai, ela fala Deus. Ela fala, eu estou aqui. Obrigado por poder fazer esse estudo bíblico. E ela não sabe nem falar amém, ela nem sabe falar em nome de Jesus. E eu acho tão especial, porque Deus está ali ouvindo aquela primeira oração. Talvez é a primeira oração depois da salvação, até de dizer para Deus, Senhor, eu sei que eu sou um pecador e que eu quero confiar no Senhor como meu Salvador. E esses crentes que estão aqui, esses cristãos, eles viveram anos e anos e anos na lei, e agora eles chegam diante de Deus e eles nem falam o nome de Deus em vão, e eles falam Adonai, eles falam Abba, e eles fazem as suas orações. Pode imaginar que tempo precioso que era esse encontro que eles tinham. Eles estavam assim, e ali o texto diz, em cada alma havia temor, havia uma seriedade, havia uma compreensão de que isso é uma coisa muito séria que Deus está fazendo. Esse encontro de família não é só um encontro para bater papo, é um encontro nosso, entre nós e o nosso Deus, na salvação que Ele nos deu. Então, eles estavam ali vendo todos esses sinais que os apóstolos estavam fazendo, essa testificação para eles de que isso era realmente o que Deus estava querendo que eles fizessem. Então nota que esse alicerce, como está sendo os seus fundamentos nesses últimos tempos? Onde você tem apoiado o seu coração? Qual é o lugar onde você pode buscar ânimo e esperança? O meu desejo é que você possa encontrar em nossas vidas, eu não vou falar nossa igreja, em nossas vidas, um lugar onde você pode apoiar o seu coração. É verdade, gente, nós não somos perfeitos, nós temos muitas falhas, ninguém aqui na igreja, mas dê um passo de confiança, de juntos poder caminhar para ficar mais perto de Jesus, mesmo nessas dificuldades, mesmo nos problemas. Você não precisa ficar sozinho. Eu espero que você possa ver em nossa igreja um desejo sério de alicerçar nossas vidas na palavra de Deus, de olhar para aquilo que Deus diz e viver aquilo que Ele nos ensina. Segunda coisa que eles fizeram era uma família unificada. Versículos 44 a 46, nota que diz ali, eles se reuniam num só lugar, ou todos estavam juntos, como diz a atualizada, tinham tudo em comum. E olha que interessante o que eles faziam, né? Eles perseveravam unânimes, eles partilhavam do pão, eles tomavam suas refeições, né? Ou seja, eles estavam ali naquela comunidade, juntos, compartilhando das suas alegrias, mas não eram só alegrias, eles compartilhavam das suas dores também, eles compartilhavam das suas refeições, eles compartilhavam das suas necessidades. Nota que ele fala ali que eles estavam vendendo coisas para atender outros, né? No versículo 42 ele diz ali, 43, havia em todos eles um profundo temor, e o Senhor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Versículo 44, os que criam se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades, bens, repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partilhar o pão com grande alegria e generosidade. Então era uma igreja que eles estavam ali, uma família que estava unida. Que privilégio que é, irmãos, para a gente poder ter uns aos outros. A igreja, ela deve ser assim. Às vezes, por causa das lutas, das dificuldades, a gente acaba se afastando uns dos outros. Mas esse não deveria ser assim. As dificuldades e problemas deveriam nos aproximar ainda mais, nos fortalecer ainda mais, nos unir ainda mais, mesmo com as dificuldades. Esse testemunho é muito incrível, porque eles estão ali compartilhando tudo. Nota quantas vezes, obrigado Marquinhos, quantas vezes usa a palavra tudo, tudo, tudo. Você notou aí no texto? Eles estão unidos, além das dificuldades que eles tinham. E isso, na verdade, irmãos, é onde acontece o amor. O amor é esse passo que vai além dos meus gostos, das minhas vontades, mas eu olho para você e vou buscar ser uma ajuda para você naquilo que você precisa, mais do que aquilo que eu quero que seja feito.
Então nota essa ligação que eles estavam tendo, essa necessidade de esse relacionamento e esse conhecimento entre as pessoas dessa comunidade que eles estão tendo. Por quê? Porque fora desse grupo não tem mais como eles terem um relacionamento social. Eu tive a oportunidade para conhecer um rapaz que ele era judeu, e ele ouviu o evangelho e ele aceitou Cristo. E isso é uma coisa que aconteceu em nossos dias, poucas décadas atrás, quando eu conheci ele. A família dele celebrou o funeral dele. Os pais dele consideraram ele como alguém que faleceu para a família. Ele perdeu o direito a toda a herança que tinha dos seus pais, tudo aquilo que ele tinha de bens e direitos, porque ele foi considerado alguém que abandonou a fé da família dele. Não bastando isso, o próprio pai dele correu atrás dele e tentou apunhalar ele com um facão. Isso é nosso tempo agora. Pode imaginar nesse momento da sociedade em que eles estavam vivendo, eles perderam empregos. Sabe por que eles estão mostrando aqui que tinha pessoas com necessidades? Porque eles foram separados daquela sociedade que eles estavam vivendo antes. Eles estavam entendendo, sabe por que eles foram batizados logo em seguida? Porque eles estavam entendendo muito bem com o que eles estavam se identificando. Eles estavam dizendo não para aquela religião e aquela prática, e eles estavam dizendo, não, nós vamos seguir esse que é declarado como Messias, como o Salvador que foi prometido. E os outros que falaram, não, ele não é o Salvador. Então vocês estão separados, vocês estão negando a fé da religião dos nossos pais. Você já passou por isso na sua família? Alguns dias atrás estava comentando, quando a gente ia ler a Bíblia, minha avó falou, olha, você pode fazer o que você quiser, mas não leia a Bíblia, porque se você ler a Bíblia, você vai ficar louco. Você já viu expressões assim na sua família? Talvez você passou por isso com seus pais, seus avós, em nosso tempo. Agora imagine você perder emprego, perder a condição de você poder alimentar a sua família, e não só isso, todo o apoio da sociedade, da sua própria família dentro de casa, porque você tomou uma decisão de aceitar Cristo como Salvador. Onde é que eles iam encontrar apoio? Onde que eles iam encontrar assistência, cuidado, ânimo, força? Era com esses outros irmãos, com outros que estavam enfrentando as mesmas coisas que eles estavam enfrentando. Então, irmãos, quando você lê o livro de Atos, não lê somente como uma história bonita, de tudo é paz e tudo é amor e arco-íris. Não, era dias de muita dor, era separação. Quando Cristo falou, não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim colocar o pai contra o filho. Vim colocar um contra o outro, a nora contra a sogra, a mãe contra a filha. Por quê? Porque vocês vão ter que tomar uma decisão entre eu e a mensagem de salvação e a mentalidade do mundo onde vocês vivem. Então era um desafio muito grande, mas um processo extremamente abençoado. Então essa família aqui, ela era alicerçada e também ela estava unida. E isso é muito importante, que nós possamos ser assim também. Como que nós podemos nos desenvolver mais? O que você acha? Como é que nós podemos melhorar ainda mais em nossa união? Fortalecer um ao outro, entender um ao outro, conhecer um ao outro. Eu acredito que o nosso Ministério de Células é um instrumento para isso, para nos ajudar, para que a gente possa, como o André mostrou lá naquela foto, algo tão pequeno, talvez tão simples, mas ali naquela célula identificou uma necessidade. Cíntia e o Paulo estão se mudando. O que nós podemos fazer para demonstrar esse amor, esse carinho, esse cuidado? Vamos fazer um chá de plástico. Casa Nova. Obrigado, Alice. Sempre bom quando tem pessoas que dão um nome bom, né? Bonito. Chá de Casa Nova. Eu já ia, como um bom homem, falar chá de plástico, né? Mas a gente ainda participa da célula do André, então a gente está lá e às vezes eu pego algumas ideias do André que ele faz, coloca no grupo dele, que eu coloco no nosso, e aí a Célia foi lá e falei, eu preciso comprar um negócio para dar para a Cíntia. Enquanto eu não fui no mercado e não comprei lá, para poder participar com carinho, com amor. Isso é cuidado, isso é o que acontece, é uma forma de acontecer. Por isso eu quero incentivar você, participe do Ministério de Células da nossa igreja. O alvo não é dispersar uns aos outros, mas unir e identificar a necessidade de um modo muito mais rápido, muito mais prático.
Deixa eu dar uma outra ilustração. Um tempo atrás a Giselda teve um acidente em casa e o quarto dela pegou fogo. E aí o que aconteceu? Isso foi tipo em 2, 3 dias. Aconteceu, vou chutar, tipo quarta-feira. Aí o Paulo se dispôs, foi lá, tinha tinta, pintou o quarto, o outro tinha um colchão, não sei o que. Eu sei que quarta-feira aconteceu o acidente e na sexta-feira ela tinha um quarto novo, pintado, com cama. Pense se nós fôssemos fazer isso como igreja. Avisa o pastor, vamos ter que reunir todo mundo, vamos conversar sobre isso. Ia levar mais de uma semana para resolver. Quando foi resolvido de um modo tão rápido, tão dinâmico, naquele próprio grupo. E assim é com cada um de nós. A dona Daisy quantas vezes coloca, está com dificuldade de saúde, alguma coisa, e volta e meia eu falo para ela, dona Daisy, não fique sozinha, me manda mensagem, eu chego, eu levo a senhora. Eu lembro quando o seu Antônio ficou doente, pegando ela em casa, levando ele no posto, ficando com eles, depois levando eles para casa. Não precisa ser uma coisa tão demorada, a gente pode fazer isso. Então, estou dando essas ilustrações para mostrar para você, nós podemos ser uma família unida, cuidar bem uns dos outros. E um dos objetivos de ter o Ministério de Célula é providenciar isso, é ser um meio, uma forma de fazer. Não é o único jeito, mas é um bom jeito da gente poder fazer isso, da gente cuidar uns dos outros melhor. E não só depender de uma ou duas pessoas, mas que nós possamos fazer isso de um jeito bom. Terceira coisa que eles fizeram, era uma família respeitada. Olha o versículo 47 na primeira parte. E eu gosto muito dessa parte aqui. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Ou seja, a atualizada diz, contando com a simpatia de todo o povo. Não significa que eles estavam tendo aceitação dessa comunidade, mas o que está mostrando é que eles estavam sendo um bom testemunho para eles. As pessoas estavam olhando a atitude deles, estavam vendo o modo como eles estavam procedendo, e estava sendo uma coisa boa. Mais e mais pessoas estavam querendo entender, por que vocês fizeram isso? O que está acontecendo na vida de vocês? Por que vocês estão agindo desse jeito? Por que vocês estão falando desse jeito? Por que eu estou vendo essa alegria em vocês? Por que eu estou vendo esse cântico de vocês? Antes vocês cantavam esses cânticos de salmos dos degraus, com peso, uma tristeza de ser rejeitado por Deus, no grande Yom Kippur, que é uma festividade judaica, do julgamento de Deus, o ano novo judaico, e agora vocês estão alegres, vocês estão tão felizes, o que está acontecendo com vocês? Testemunho deles, era uma igreja respeitada. Minha pergunta é, como tem sido o seu testemunho? Seus vizinhos sabem que você é um crente? Que tipo de crente eles veem em você? Se eu fosse com alguma outra pessoa, fazer uma visita lá no seu prédio, no seu conjunto, dizendo, olha, eu vou levar uns folhetos lá, nós vamos entregar alguns folhetos, conhecer algumas pessoas. Se eu chegasse na casa deles e falasse, fulano de tal que mora aqui no 200 e não sei quanto, ele é da nossa igreja, como que ele iria nos receber? Ele ia dizer, olha, eu não sei quem que é, desculpa, não incomoda, nem nada, mas eu não sei quem é, eu nunca vejo ele. Talvez ele dizia, olha rapaz, ele é da sua igreja mesmo? Então avisa ele para ele passar aqui para ele pagar uma conta que está me devendo. Isso já aconteceu. Aconteceu numa igreja em que o pastor estava lá na material de construção, e ele falou, nós somos da igreja, sou da igreja tal, estou comprando material para a igreja. E daí o rapaz falou, fulano de tal é da sua igreja? E o pastor falou, nossa, que legal, né? Ele falou, sim, é da nossa igreja, estufou o peito para falar bem, né? Sim, ele é da nossa igreja. Ele falou, então, fala para ele, pastor, para ele passar aqui e pagar aquela conta, porque ele já está devendo tanto, e ele não paga, a gente liga para ele, ele não vem. Puxa, que tenso, né? Porque com certeza estava colocando todo mundo da igreja naquela mesma condição. Esse pessoal aí não paga. Irmãos, nosso testemunho sempre é uma coisa importante. Não minimize a importância do seu impacto. Então, precisamos ter esse cuidado. E essa família era uma família que tinha um respeito. Eu conheci uma igreja, alguns anos atrás, infelizmente, ela teve tantos problemas, tantas dificuldades com testemunho, que quando o pastor saiu de lá, e ele teve que sair, ele acabou saindo por diversas questões, mas dos problemas que estavam tendo, que um missionário veio e assumiu aquela igreja para ajudar. E aí, ele, estudando o caso, ele teve que tomar uma decisão extremamente difícil. Ele falou, irmãos,
nós precisamos vender o nosso prédio, vender o terreno e mudar para 2 quadras, para qualquer lugar aqui em volta. Mas aqui não tem como a gente ficar mais, por causa do testemunho da igreja. Então eles fizeram o que eles venderam, eles juntaram dinheiro, tinha uma parte, aquela comunidade daqueles irmãos ali, eles compraram outro terreno, construíram uma igreja ali, 2 quadras do terreno que era. Mas eles tiveram que fazer isso por quê? Porque o testemunho daquela igreja ficou tão marcado no bairro que ninguém mais ia para lá. Então eles tiveram que fazer uma mudança fisicamente para poder continuar vivendo dentro daquele bairro, atingindo pessoas, simplesmente por uma mudança física, porque o testemunho deles ficou tão marcado que não tinha mais como ter respeito. Você sabe que respeito é uma coisa que a gente não pede, né? Se uma pessoa chega para você, você precisa me respeitar, é porque em algum lugar a gente já perdeu o respeito. Respeito não é uma coisa que você pede, respeito é uma coisa que a gente conquista. E como igreja, irmãos, nós precisamos manter nosso testemunho. É o nosso testemunho que mantém o nosso respeito. Por isso precisamos ser extremamente cuidadosos, ser uma família que cuida uns dos outros já vai ser um grande testemunho. A maneira como nós nos relacionamos, até mesmo com as pessoas que estão fora. O nosso Dia das Crianças foi um tempo muito especial, porque a gente pode ser um bom testemunho para toda a região aqui. Nós temos várias famílias lá no nosso prédio, no nosso condomínio, que a gente tem trabalhado. Pela graça de Deus, veio 4 famílias naquele dia. Tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças que vieram dessas 4 famílias. Mas tem outras pessoas que não vieram. Mas continua trabalho, continua dando testemunho. A Célia está convidando uma delas para venha para a célula, então, participa com a gente. Fazendo de tudo para o quê? Para que essas pessoas possam conhecer Cristo através de nossas vidas, que eles possam ver Jesus e ver as suas vidas, e conhecer Jesus através de vocês. É assim que funciona. E era isso que eles estavam fazendo aqui. Era uma igreja que tinha um bom testemunho de onde eles estavam, mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas, mesmo com os problemas. Eles continuavam zelando pelo relacionamento deles com Deus, com eles e com os outros de fora da igreja. E a última coisa que eles faziam, que realmente eles não fizeram, mas era um resultado. Olha que interessante o que o texto diz, finalzinho do versículo 47. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Notou aqui o trabalho conjunto? Não é legal isso? Você tem eles fazendo a parte deles, eles trabalhando, sendo dedicados, e o que Deus fazia? Deus ia acrescentando, Deus ia trazendo as pessoas, Deus ia trazendo aqueles, ia cuidando deles. Isso mostra uma coisa bem importante aqui, irmãos. Deus, ele é sempre soberano sobre o cuidado com a sua igreja. A gente não pode esquecer disso. Nós não precisamos ficar tristes e desanimados, mas podemos ficar animados sabendo que Deus está cuidando de nós. Deus, ele está protegendo as nossas vidas, nos desafiando para ser um testemunho, porque ele vai trabalhar nos corações. É tão interessante o modo como Lucas coloca aqui, essa maneira como ele expressa. Interessante que ele diz, cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E é bem importante essa maneira como ele coloca. Deus acrescenta aqueles que vão sendo libertos do poder de Satanás, do mundo, do pecado. Deus está resgatando essas vidas. Ele está fazendo aquilo que Jesus já tinha dito que ia fazer lá em Mateus 16, quando ele fala, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não vai conseguir impedir as pessoas de entender o evangelho, porque eles estavam fazendo isso, eles estavam vivendo esse evangelho. Minha pergunta é bem simples hoje à noite. Você está pronto para participar do crescimento da nossa igreja? Você está animado com a perspectiva das coisas grandes que Deus vai fazer? Então participe da nossa família, se envolva uns com os outros, porque é isso que Deus vai fazer. Através de nossa atividade juntos, nossa união juntos, onde Deus vai começando para agir e acrescentando mais e mais pessoas. Talvez você está aqui hoje, você sabe que não foi só porque você quis ver, Deus trouxe você, para que você viesse para esse lugar. Quem sabe para hoje poder conhecer Jesus como seu Salvador. E Deus acrescentar você para a salvação como Ele fez com outros.
para que você pudesse ter certeza de que Cristo é o Salvador. Por que não falar isso para Ele hoje? Por que não faz essa oração dizendo: Senhor, eu entendo que Jesus é o Senhor, é o Salvador, e eu quero receber Ele como meu Salvador. Vamos orar nesse momento. Querido Pai, obrigado por esse testemunho singelo do início da igreja. Não foi algo, talvez, nas notícias dos jornais daqueles dias, porque a igreja passou por grande sofrimento, perseguições. A gente vai ver isso na continuidade do relato de Atos. Mas esse tempo aqui foi tão especial, essa comunhão, essa simplicidade do início da igreja, essas pessoas que estavam ali com um desejo sério de seguir a sua vontade e cuidando uns dos outros, nos ajuda a ser sensíveis e perceber essas mesmas coisas, que nós podemos viver isso hoje. Essa mesma simplicidade, essa mesma singeleza pode ser aplicada em nossas vidas, em nossa igreja. Nos ajuda a ser uma igreja como essa igreja de Atos foi, nos ajuda a ser responsáveis pelo crescimento da nossa igreja, no sentido daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós podemos nos dispor, nos dedicarmos, como o Senhor já nos tem dado a oportunidade de fazer isso. O Senhor conhece, ó Deus, os desafios de cada um aqui hoje à noite. O Senhor conhece, ó Deus, nossos medos, nossas preocupações, até mesmo se às vezes nós temos ansiedades e ficamos, ó Deus, sem saber muito bem como agir, mas nos dispõe, ó Deus, para colocar em prática aquilo que o Senhor já tem nos ensinado. Que possamos ser um instrumento do Senhor onde quer que o Senhor nos leva, que pessoas possam ver Cristo em nós. Eu peço, ó Deus, pela nossa família hoje à noite. Nos ajuda a ser uma igreja que entende o que é para ser uma família. E mesmo como uma família, aplicar esses ensinamentos em nosso dia a dia, em nosso viver. Eu te louvo agradecido, ó Deus, pelos líderes que o Senhor tem nos dado. Te louvo agradecido pela vida do pastor, abençoa ele com entendimento, com sabedoria. Também a cada um de nós, ó Deus, como parte dessa igreja, que possamos, ó Deus, ser usados pelo Senhor. Eu agradeço porque o Senhor nos colocou aqui. Nos ajuda a sermos bons mordomos dessa posição que o Senhor nos dá, nessa igreja local onde podemos te servir. E é por isso que eu oro agradecido por cada pessoa hoje à noite que está aqui. E se alguém aqui que ainda não tem o Senhor como Salvador, que possa nesse momento entregar a sua vida ao Senhor e orar ao Senhor, confiando a Deus a sua vida ao Senhor como Salvador, ao seu Filho Jesus. E é por isso que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém.